Bem, nosso cordial boa noite a todos os nossos queridos irmãos e amigos, tanto os que estão aqui presentes nessa noite, assim também como aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Nós queremos dizer que é um prazer muito grande poder recebê-los e estarmos juntos adorando ao nosso Deus, com um propósito especial de continuarmos estudando as profecias do livro de Daniel. Para aqueles que nos acompanharam ontem, nós estudamos o capítulo 1 do livro de Daniel. E nós vimos como a profecia que fora feita através do profeta Isaías, quando ele esteve visitando o rei Ezequias por conta de uma enfermidade, e ali ele orientou ao rei preparar a sua vida, se consagrar diante de Deus, pois certamente ele morreria daquela enfermidade. E aí a gente viu como Ezequias se humilhou perante o Senhor, orou, insistiu com Deus, e Deus ouviu a oração do rei, e então enviou novamente o profeta Isaías ao palácio, e com uma nova orientação, de que ele seria curado da sua enfermidade, e o Senhor ainda lhe acrescentaria pelo menos 15 anos de vida. E ele pediu então um sinal, nós vimos isso, e o sinal que Deus deu a ele foi que ele faria a sombra, não é? Que se projeta no relógio retroceder em pelo menos 10 graus. E os habitantes de Babilônia perceberam esse fenômeno na natureza, quando a sombra retrocedeu em 10 graus. E ficaram sabendo que esse feito fora por intermédio do Senhor Deus de Israel, como sinal de uma cura maravilhosa, né, que Deus operou na vida do rei Ezequias. E então o rei de Babilônia enviou uma comitiva para Judá, e eles estiveram lá, levaram presentes, e nós vimos que o rei Ezequias, ao invés de engrandecer o nome de Deus diante daqueles babilônicos, ele resolveu abrir a sua casa, abrir o palácio e mostrar as suas riquezas, o seu ouro, a sua prata, os seus olhos, tudo que ele tinha de maior valor. Como consequência disso, não é? Deus mandou novamente o profeta Isaías advertir Ezequias do seu pecado, e como consequência daquela atitude, anos mais tarde, o império de Babilônia viria contra Jerusalém para saquear tudo aquilo que Ezequias mostrou para eles. E de fato assim aconteceu. No ano 605, nós vimos ontem, o rei Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, ele veio a Jerusalém e sitiou Jerusalém, invadiu Jerusalém e levou para cativeiro, a princípio, os mais nobres da cidade e também uma parte do tesouro, né? E depois ele perpetrou ainda mais 2 invasões, sendo que na terceira ele assolou completamente a cidade, destruiu o templo e levou o restante dos moradores de Jerusalém para Babilônia, deixando na terra apenas os mais pobres. E nós vimos ali que Daniel, um jovem de apenas 17 ou 18 anos, tendo se achado em uma terra estranha, fora selecionado pelo rei, entre outros jovens, para aprender a língua e a cultura dos caldeus. E que 3 anos após estudar e se preparar, eles seriam submetidos a uma espécie de teste, né? Uma espécie de vestibular, vamos dizer assim, para serem avaliados pelo rei. E aqueles que fossem achados mais sábios, mais inteligentes e mais cultos, seriam escolhidos para se tornarem conselheiros do rei e receberiam o título de sábios de Babilônia. E nós vimos então que Daniel foi provado, né? Logo no começo. Por quê? Porque
a comida que foi oferecida para ele contrariava os princípios que ele havia recebido, não é? Como orientação das leis de saúde dada pelo próprio Deus por intermédio do seu servo, o profeta Moisés. Então, ele se recusou a comer aquele alimento e achou graça e favor diante de Deus, porque quando ele falou com o responsável, ele resolveu dar uma chance a Daniel, que fez uma proposta de ter uma alimentação natural por apenas 10 dias, e depois de 10 dias, então, ele fizesse uma comparação entre aqueles que estavam comendo das iguarias do rei e eles, Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel, que optaram não se contaminar com aquele alimento. E ao final de 10 dias, então, verificou-se o copeiro-chefe, o cozinheiro-chefe, que eles tinham de fato muito mais saúde. E tendo mudado a alimentação de todos eles, ao final de 3 anos, Daniel e os seus amigos foram agraciados por Deus por sua fidelidade. Não somente gozavam de melhor saúde, mas também se tornaram capazes, inteligentes, e na avaliação do rei Nabucodonosor, eles tiraram nota 10. E se mostraram 10 vezes mais sábios, não somente do que aqueles jovens que participaram daquele treinamento durante 3 anos, mas eles se acharam mais sábios do que todos os sábios de Babilônia. Não é? Então, a importância que nós temos aí de cuidar do nosso corpo, de zelar pela nossa saúde, seguindo as orientações da Santa Bíblia, desse livro sagrado, não é? E Daniel, então, foi contado entre os sábios de Babilônia. E nós vamos estudar hoje o capítulo 2 do livro de Daniel, e nós vamos ver que este título que foi dado a Daniel e aos seus amigos, de alguma forma, Deus vai utilizar, sim, para alcançar o rei Nabucodonosor, e Deus vai começar a se revelar para o rei de Babilônia, para que fosse mostrado ao rei Nabucodonosor que quem de fato entregou a nação de Judá nas mãos de Babilônia não foram os deuses que Nabucodonosor adorava. Nessa peleja, o Deus de Israel, ele é o único Deus verdadeiro. Ele é aquele que dá a vitória. Então foi ele aquele que deu a vitória ao rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor vai começar a compreender isso, à medida com que ele vai se relacionar com Daniel e começar a conhecer acerca do Deus de Daniel. Tá bom? Então, a mensagem de hoje tem como tema o sonho do rei. E ela está relatada no capítulo 2 do livro de Daniel. Mas eu comecei aqui citando Jeremias, no capítulo 7, no versículo 6, quando Deus profetizou que ele entregaria todas essas terras ao poder do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Nabucodonosor é chamado aqui de quê? Meu servo. Perceberam? Assim como Ciro também, um pouquinho mais para frente, nós vamos falar sobre ele, também foi chamado de servo do Senhor. Nabucodonosor, mesmo sendo pagão até então, não conhecendo o Deus Altíssimo, já era chamado de servo do Senhor. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Então Deus entregou tudo nas mãos do rei Nabucodonosor. E eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, importante para vocês que estão assistindo, para vocês que estão nos acompanhando aqui. Nós vimos que Jeremias profetizou que o cativeiro em Babilônia seria de 70 anos. E nós somos tentados a pensar da seguinte forma: olha, Deus estava punindo o seu povo, levando para o cativeiro em 70 anos para o bem de Israel. Isso é verdade? É verdade.
Está correto esse pensamento? Está correto esse pensamento. Mas só que tem um detalhe aqui importante, irmãos. Os 70 anos dados por Deus não se aplicava apenas para o povo de Deus. Era propósito de Deus salvar Babilônia, se fazer conhecido em Babilônia. E os 70 anos era, de fato, também para a Babilônia. Um tempo em que Babilônia deveria conhecer a mensagem de salvação, um tempo em que Babilônia deveria conhecer acerca do verdadeiro Deus, um tempo em que Babilônia deveria se arrepender dos seus pecados para não ser destruída. Isso é importante entender, tá certo? Muito bem. Vamos avançar? Então, bem, como nós vimos depois da morte de Nabopolassar, Nabucodonosor, seu filho, assumiu o trono de Babilônia. E Nabucodonosor, ele vai tornar Babilônia um grande império. O seu nome é Nabucodonosor. Esse é o seu nome, não é? Na língua original, Nabucodonosor. Em caldeu, esse nome era uma prece dirigida ao deus Nabu, uma prece por proteção. Então, uma tradução do nome de Nabucodonosor é a seguinte: ó Nabu, protege os direitos de sucessão. Uma outra tradução possível: Nabu protege as fronteiras. Então, Nabucodonosor o nome era uma prece, uma oração por proteção, pela sucessão, pelos direitos do território, pelos direitos de manter a nação de Babilônia, as suas fronteiras. E aqui no capítulo 2, no versículo 1 e 2, nós começamos vendo que Deus ele vai dar um sonho ao rei Nabucodonosor. E esse sonho, irmãos, ele é muito importante, porque através desse sonho, Deus vai mostrar as nações que dominariam sobre a terra, a partir do tempo do rei Nabucodonosor, até o tempo do fim e o estabelecimento do reino de Deus. Então veja a grandeza e a importância desta revelação. E é curioso nós notarmos que Deus vai fazer esta revelação a um homem pagão, a um homem idólatra, a um homem que até então não tinha o temor de Deus. Um outro ponto que eu gostaria de colocar logo aqui é que o capítulo 2 de Daniel, ele é extremamente importante. Essa semana nós estamos estudando a parte histórica do livro, né? Até sexta-feira nós estaremos estudando a parte histórica, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6. Então, essa sessão histórica nós vamos concluir nesta primeira semana. A partir da semana que vem, nós vamos começar a estudar a sessão profética do livro. Mas, embora o capítulo 2 esteja na sessão histórica, né, ele vai servir de base, de sustentação, para toda a interpretação da sessão profética. Todas as profecias, a partir do capítulo 7, elas estão sustentadas, baseadas na visão do capítulo 2. Qualquer coisa que se desvie disso, tá bom? Nós devemos rejeitar. E aí fora, existem pessoas que pegam algumas das profecias do livro de Daniel, não respeitando a interpretação do capítulo 2, o que foi revelado por Deus, destoam completamente, dando um outro sentido
que Deus não falou, que Deus não revelou. Então, é preciso ter cuidado com isso. Então, o capítulo 2, de fato, ele é extremamente importante. E aqui, nos versos 1 e 2, nós lemos o seguinte: no segundo ano do rei Nabucodonosor, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O relato nos diz, irmãos, que Nabucodonosor, na verdade, ele foi se deitar preocupado com o futuro, preocupado com as coisas que ocorreriam. E aí então, Deus, em sua sabedoria, ele resolve dar um sonho ao rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho e ficou muito perturbado. Ele acordou provavelmente assustado. Por quê? Porque aqui está dizendo que passou-se-lhe o quê? Passou-se-lhe o sono. Existem alguns historiadores que acreditam que Nabucodonosor teve o mesmo sonho mais de uma vez durante a noite, mas todas as vezes que acordou, se esqueceu do sonho. Se esqueceu do sonho. E isso lhe perturbou muito mais ainda. Por isso que ele vai acordar de manhã com aquela sensação de que ele sonhou com alguma coisa importante. E os caldeus, eles tinham esse costume. Eu estava lendo um comentário algum tempo atrás, e me lembrei agora desse comentário, que dizia o seguinte, que eles consideravam os sonhos como uma revelação dos deuses e, normalmente, eles escreviam os sonhos. Então, existiam livros onde eles anotavam estes sonhos. Tá certo? E Deus, então, sabendo e conhecendo bem esse costume, Deus vai utilizar-se para revelar o futuro ao rei Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor chamou os caldeus e os introduziu à sua presença. Os caldeus, eles praticavam adivinhações, né? Eles eram magos. Era uma religião mística ali em Babilônia, né? E os conselheiros de Nabucodonosor, eles praticavam essas feitiçarias, né? Consultavam os astros, né? Adivinhavam. Eram esses os conselheiros que Nabucodonosor se cercava. E então Nabucodonosor chama-os, porque eles eram adivinhos, e diz para eles que teve um sonho, tá certo? E estava ansioso para saber a sua interpretação. Aqui no verso 4 nós lemos o seguinte: os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e te daremos o quê? A interpretação. Então eles chegaram diante do rei, e se o rei se lembrasse do sonho, eles não teriam nenhum problema, porque eles certamente dariam uma interpretação que o rei aceitaria normalmente. Mas o grande problema é que eles precisavam saber qual era o sonho para dar a interpretação, só que Deus fez o rei Nabucodonosor esquecer o sonho. E agora? Olha o que é que o rei vai exigir. Respondeu o rei e disse aos caldeus, Daniel 2, verso 5, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. A coisa ficou séria ou não ficou? Ficou muito grave aqui, irmãos. Tá bom? Por quê? Porque Nabucodonosor estava agora exigindo algo extremamente difícil, impossível a qualquer mortal. Imagine que ninguém tem o poder de ler o pensamento de outra pessoa. Ninguém tem poder para isso. Somente Deus tem poder para isso. Vocês não sabem exatamente o que está se passando na minha mente aqui agora.
e nem eu tenho o poder de saber o que está se passando na mente de vocês. Aliás, eu queria dizer para vocês que nem o próprio diabo, com todo o poder e autoridade que ele tem, ele não é capaz de ler a mente, ele não é capaz de prever o futuro. O diabo tem sérias limitações, não é? Então, a nossa mente, o nosso coração, somente Deus pode sondar, somente Deus conhece. E agora o que é que Nabucodonosor estava pedindo aos seus caldeus, aos seus adivinhos? Que eles adivinhassem o sonho que ele teve. Se aqueles homens se arriscassem a inventar uma história, a contar alguma coisa qualquer, pudessem dizer assim, não, ele não lembra mesmo do sonho, vamos inventar um sonho aqui e contar para ele. Certamente Nabucodonosor perceberia a mentira. E ele já estava ficando irritado e disse assim, olha, que se vocês não adivinharem o sonho e me der a interpretação do sonho, vocês vão ser o quê? Mortos, destruídos. Não somente vocês, mas também os vossos familiares, as vossas casas, eu vou mandar matar todos vocês. Esse era o rei Nabucodonosor. Já percebemos aí a sua personalidade, o seu temperamento, a maneira como ele agia. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Ora, eu já falei para vocês, eu quero que vocês me digam qual foi o sonho, e então eu saberei que vocês poderão me dar a interpretação. Vocês estão aí ganhando tempo, mas a minha palavra já está definida, é isso que ele está dizendo aqui. Se vocês não me derem o sonho e a interpretação, eu vou mandar matar todos vocês, e ponto final. Que situação, irmãos? E de fato saiu o decreto de morte, não é? Saiu o decreto de morte. Então veja que no verso 9, Nabucodonosor disse assim, olha, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dize-me o sonho e saberei que me podeis dar a interpretação. Então, note vocês aqui que Deus fez algo maravilhoso. Deus protegeu a profecia. E aqui vai uma regrinha, irmãos, para nós. O mesmo Deus que dá a profecia, é o mesmo Deus que revela, que dá a interpretação, que dá o sentido à profecia. E Deus protege a profecia. Deus protege. Não é à toa, irmãos, que este livro sagrado, a Bíblia, que começou a ser escrita por Moisés cerca de 1400 ou 1500 anos antes de Cristo, chega às nossas mãos nos dias de hoje, e nós podemos ter a certeza de que este livro, é perfeitamente confiável. Quem está preservando a Bíblia até os dias de hoje? Quem está protegendo a Bíblia até os dias de hoje? Quem não permite que ela seja adulterada? Deus. Deus faz isso. Bem, responderam então os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Então eles foram forçados a admitir que eles eram completamente incapazes de atender o pedido do rei.
A coisa, disseram eles, que o rei exige é o quê? Difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão somente quem? Os deuses, e estes não moram com os homens. Aqui, irmãos, está uma afirmação muito interessante feita pelos caldeus. Numa coisa ele estava certo: ninguém há que possa revelar diante do rei tal coisa. E aí ele apela para quem? Para o sobrenatural. Para o sobrenatural. Mas eles erram aqui, quando eles afirmam que o sobrenatural não mora com os homens. O nosso Deus, irmãos, ele é maravilhoso porque ele é transcendente, ele está além da nossa compreensão, do nosso alcance, ele está acima de tudo que a gente pode compreender. Mas o nosso Deus também, ele é imanente. É o Deus que se coloca perto de nós. É o Deus que se aproxima, é o Deus que se comunica com a gente. Deus é transcendente, mas ele também é imanente. Então aqui, eles erraram. Porque com relação a Deus, o Deus verdadeiro, ele sim mora com o seu povo. Lembram das lições do santuário, quando ele ordenou a Moisés: e me farão um santuário para que o quê? Para que eu habite no meio de vocês. Então, nós temos essa alegria de termos um Deus que nos protege, um Deus que nos acompanha. Então, Nabucodonosor, ele vai fazer um decreto de morte. Então, o rei muito se irou, Daniel 2, versos 12 e 13, e se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Vocês lembram que eu disse aqui no começo que esse título de sábio ia trazer problemas para Daniel e seus amigos, mas também seria um meio pelo qual Deus utilizaria para começar a se revelar ao rei Nabucodonosor? Pois bem, Daniel e os seus amigos, eles receberam o título de quê? De sábios. E eles não estavam na cena. Eles não estavam no palácio. Mas o decreto alcançou todos os sábios de Babilônia. Então, o decreto de morte fora dado e alcançou também Daniel e seus amigos. Saiu, pois, então, o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios de Babilônia. Agora, o que é curioso aqui no texto, irmãos, é que buscaram quem primeiro para matar? Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Aqui nós temos uma guerra espiritual que está implícita nesse texto. Nós bem sabemos que Deus proíbe quem consulte os mortos, quem leia e adivinhe pelas estrelas, pelos astros. Deus condena a feitiçaria, o agouro e a adivinhação. Todas essas práticas ali em Babilônia. E Deus agora estava desmascarando e mostrando para o rei Nabucodonosor que os seus feiticeiros, que os seus agoureiros não tinham poder algum. Certo? Foi isso que Deus fez. Mas o diabo, em sua astúcia, ele também vai contra-atacar. Então, quando o rei fica irado e dá o decreto, o diabo, então, leva os soldados, o general de Nabucodonosor, para buscar matar primeiro quem? Daniel, o servo do Deus Altíssimo. Perceberam esse detalhe, como é interessante? Perseguir e matar o povo do Deus Altíssimo através de um decreto. Não é? Só que o diabo foi surpreendido mais uma vez por Deus, porque o diabo não esperava a maneira como Deus ia livrar a Daniel e ainda ia fazer o rei conhecer a verdade acerca dele mesmo e do seu grande poder. Então, vamos ver então. Saiu, pois, então o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então,
Daniel foi procurado, não é? Por Arioque e informado do decreto do rei. E Daniel, então, ele vai pedir um tempo, porque ele vai buscar a Deus para resolver o problema. E aqui, então, nos versos 2, 17 e 18 do livro de Daniel, diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Aqui está, irmãos, algo muito importante. Na crise, na perseguição, na dificuldade, qual foi a atitude de Daniel? Pedir misericórdia a quem? Ao Deus do céu, porque Ele é o Deus que pode livrar. Ele é o Deus que conhece os mistérios e nada é impossível para Deus. Olha a fé de Daniel, tá bom? Então é dito que Daniel e os seus amigos oraram a Deus. E Daniel foi dormir. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Será que diante de um decreto de morte, expedido pelo rei, numa situação dessa, em que o rei estava exigindo uma coisa aparentemente impossível, e você sendo alcançado por esse decreto, será que você conseguiria deitar e dormir? Conseguiria? Eu vou orar aqui e depois eu vou dormir. Certamente a gente passaria a noite angustiado, não é? Preocupado, não é? Em aflição. Mas o relato, irmãos, é interessante que nos mostra que Daniel orou com seus amigos, pediu a Deus e deitou e foi dormir. E então, durante o sono, o que é que Deus fez? Deus revelou o mistério a Daniel através do que mesmo? De uma visão. Nós bem sabemos que Deus se comunicava com os seus servos, com os profetas, através de sonhos e visões também. E Deus deu uma visão a Daniel daquilo que ele já tinha feito Nabucodonosor sonhar. E aí de manhã Daniel acordou e louvou ao Deus do céu. Daniel agradeceu a Deus pela revelação. E agora Daniel, ele tinha não somente o sonho que Deus revelou para ele, mas também Deus revelou para ele a interpretação do sonho. Então, no capítulo 2, nos versículos 24 a 25, Daniel foi ter com Arioque, que era o chefe da guarda do rei Nabucodonosor, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios de Babilônia, entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Olha aqui, irmãos, que coisa interessante. Daniel vai interceder, né, por todos os magos, por todos os adivinhos de Babilônia. Que lição aqui? A nobreza de caráter de Daniel, tá bom? Ele não estava preocupado em salvar apenas a sua própria pele, mas mesmo sabendo que aqueles homens não cultuavam a Deus, praticavam aquilo que Deus não aprovava, ele vai interceder pelos sábios da Babilônia. E ele diz então: introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então saiu Arioque depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu Daniel na presença do rei, então, uma vez que ele foi introduzido ali na presença do rei, e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas a quem? Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Então note aqui que Daniel fez. Daniel glorificou o nome de Deus, Daniel exaltou o nome de Deus e já começou a pregar para Nabucodonosor
acerca do Deus Todo-Poderoso. O Deus do céu, Ele conhece os mistérios. O Deus do céu revelou os mistérios para você. E aqui Nabucodonosor, então, vai ouvir da boca de Daniel qual foi o sonho. Então Daniel diz o seguinte: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E eu fico aqui imaginando, à medida com que Daniel foi começando a revelar o sonho, o que foi que aconteceu com o rei? Certamente ele foi o quê? Ele foi se lembrando do sonho. Ele foi se lembrando do sonho. E porque Deus revelou através de uma imagem, não é? Esse mistério. Deus usou uma imagem, uma estátua. A adoração, a idolatria era muito comum em Babilônia. As pessoas costumavam se ajoelhar diante de estátuas gigantes, não é? E Deus vai usar isso, certo? Para revelar ao rei que essa estátua que representa o poder humano vai passar, o poder humano vai ser destruído. É isso que o sonho revela. Nós vamos entender. Observem. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e fez o quê? E os esmiuçou. Deus também, através desse sonho, irmãos, estava condenando a idolatria. Não adianta confiar nas imagens. As imagens de esculturas não são nada, absolutamente nada. Bem, essa estátua era diferente porque ela tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, os pés, as pernas de ferro e os pés em parte de barro e em parte de ferro. E quando o rei Nabucodonosor contemplava a estátua, olha que uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua bem nos pés, e a estátua se esmiuçou completamente. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e os quais se fizeram como a palha nas eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este foi o sonho. E eu fico imaginando assim, a cara do rei Nabucodonosor diante daquela revelação. Feliz, agora não mais irado, contente certamente, porque dizia assim, realmente foi exatamente isso que eu sonhei. E notem vocês que ele tinha dito aos caldeus: eu só vou confiar na interpretação se vocês me disserem o quê? O sonho. Uma vez agora que Daniel revelou o sonho, ele estava pronto para o quê? Para aceitar a interpretação que Daniel desse. Porque ele saberia que, de fato, é a interpretação correta, a interpretação verdadeira. Então Daniel começa a interpretar o sonho da seguinte forma: tu és a cabeça de ouro. Então na estátua, cuja cabeça era de ouro, ela vai representar primariamente o rei Nabucodonosor e também o império de Babilônia. Só que Daniel continua dizendo o seguinte: a cabeça de ouro representa o rei Nabucodonosor e, obviamente, o seu império. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Então, Daniel estava dizendo que Babilônia iria passar, e depois de Babilônia viria um outro império, um outro reino, porém inferior ao reino de Nabucodonosor, visto que o reino de Nabucodonosor era representado pelo ouro, o mais nobre de todos os metais. E a prata é inferior ao ouro. Assim se levantaria um outro reino, porém inferior ao teu.
Depois, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, um terceiro reino inferior ao segundo e inferior ao primeiro. Um terceiro reino de bronze, que teria também domínio sobre toda a terra. E, por fim, um quarto reino, representado pelas pernas de ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, através do sonho dessa estátua, Deus revelou uma sucessão de impérios que aconteceriam, que passariam a existir, a dominar sobre a terra, até que Deus finalmente estabelecesse o seu reino. O primeiro império mencionado aí na profecia, nesta profecia, é o Império Babilônico. Como vimos ontem, Babilônia expandiu o seu poder e se caracterizou como, de fato, um poder glorioso a partir do ano 605, com a derrota do Egito, o domínio das terras da Palestina, e ele estendeu o seu domínio do ano 605 a.C. até o ano 539. Então, Babilônia teve um domínio de 66 anos, tá certo? Do ano 605 a.C. até o ano 539. No ano 539, os medo-persas viriam e destruiriam, ou melhor, tomariam o poder de Babilônia. Então, no ano 539, os medo-persas derrotaram Babilônia e dominaram o mundo até o ano 331 a.C., um total de supremacia de 208 anos de domínio sobre a terra. Depois, então, o terceiro império de bronze, o Império Greco-Macedônico, que Alexandre o Grande instituiu a partir do ano 331 a.C. até o ano 168 a.C., não é? 163 anos, então, de domínio sobre a terra, foi o domínio do Império Grego. E, por fim, o quarto império, representado pelas pernas de ferro, o Império Romano, que dominou o mundo a partir de 168 a.C., quando derrotou os gregos, e dominou até o ano 476 depois de Cristo. Um vasto império, 644 anos de domínio sobre a terra. Muito bem. Mas foi dito lá que este poder, ele seria subjugado, não é? Não por nenhuma outra nação, não por nenhum outro império, tá certo? Então, como foi que Roma perdeu o seu poder, já que não surgiu um quinto império para derrotar Roma? É interessante. Edward Gibbon, ele escrevendo sobre o declínio e a falência, né, a queda do Império Romano, ele, nos capítulos 26 a 36 do seu livro, ele descreve as nações bárbaras que conquistaram e dividiram o Império Romano dos anos 352 a 476, quando finalmente vai cair Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. E o Gibbon, ele apresenta essa lista aqui, olha, de tribos bárbaras que invadiram o território do Império Romano e foram conquistando, né? E assim Roma foi se esfacelando, e Roma se dividiu em 10 reinos. Os álamos, no ano 352, os álamos existem até hoje, né? É a moderna Alemanha. Os francos, que invadiu também no mesmo ano, 352, que é hoje a França. Os burgundos, no ano 406, que é hoje a Suíça. Os suevos, no ano 406 também, hoje conhecido como Portugal. Os visigodos, no ano 408, que é conhecido hoje como Espanha.
os saxões no ano 449, que é a atual Inglaterra, os lombardos no ano 453, que é a atual Itália, e aqui nós temos os vândalos no ano 406, que invadiu o território de Roma, mas que foi o quê? Destruído, extinto. Os ostrogodos no ano 453, que também foi destruído, e por fim, os érulos invadiram no ano 476, decretando o fim do Império Romano, e os érulos também foram destruídos. Então, 10 tribos bárbaras. Então, não são 10 os dedos da estátua? Muito bem. Roma foi invadida por 10 tribos bárbaras. Dessas 10, 3, a gente pode entender essas 3 aqui provavelmente como sendo as que eram representadas pelos dedos de barro, ao passo que essas aqui provavelmente pelos dedos de ferro, porque elas subsistiram, elas resistem até os dias de hoje, tá ok? E essas outras 3 foram extintas. Então, é dito aqui, olha, que como os artérios dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, artérios aqui são os dedos, tá bom? Por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. É interessante essa parte aqui da profecia, irmãos, porque depois da queda do Império Romano, várias tentativas de unir o império foram feitas, né? Ali na Europa, era comum reis casarem os seus filhos com rainhas, né, ou reis de outros impérios, na tentativa de fazer esta união, de reunificar o então fragmentado Império Romano. Mas todas essas tentativas históricas fracassaram. Por quê? Porque a profecia diz que assim como o barro não se mistura com o ferro, eles tentariam se misturar mediante casamento, mas não conseguiriam. E de fato vocês podem observar que a Europa está dividida até os dias de hoje. Eu trouxe aqui para ler rapidamente para vocês, eu não quero estourar muito tempo hoje não, uma citação do autor Mervyn Maxwell, no seu livro Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, na página 38, falando acerca dessa divisão do Império Romano, do ex-Império Romano, e dessa profecia de que eles nunca mais se uniriam. Maxwell escreveu o seguinte: muitos homens ambiciosos e talentosos tentaram unir a Europa, entre eles, Carlos Magno tentou durante o 8º século. Carlos V empreendeu nova tentativa no 16º. Napoleão Bonaparte no 19º, enquanto Kaiser Guilherme II e Hitler tentaram a façanha em pleno século XX. Mas todos eles fracassaram. Todos eles fracassaram, não é? Por quê? Porque a profecia diz que assim como o ferro não se mistura com o barro, eles não se ligariam, e a Europa permanece. A profecia bíblica é interessante, irmãos, surpreendente. Nós temos todos os motivos para confiar nela. Aqui, em Daniel capítulo 2, verso 45, nos revela o que aconteceria então, depois que Babilônia, Média e Pérsia, Grécia, Roma imperial passasse. Então, veja o que Deus revelou. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará o quê? Um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania desse reino a outro povo. Mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre.
Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, a pedra lançada sem o auxílio de mãos, que atinge a estátua, bem nos pés, representa o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E nós bem sabemos que o reino de Deus será estabelecido aqui na terra com a destruição de todos esses reinos. E isso vai ocorrer quando mesmo? Quando se cumprir a promessa feita por Jesus Cristo. Ele disse: eu virei outra vez. A volta de Jesus Cristo, irmãos, é o que representa aquela pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos e atinge os pés da estátua, destruindo-a completamente. Então, só recapitulando aqui para nós concluirmos, a cabeça de ouro representa Babilônia. E Babilônia já passou ou não passou? Já. Depois então ela foi sucedida por quem? Pelos Medo e Persas, e esses também já passaram. Depois os Medo-Persas foram derrotados pela Grécia, e a Grécia também já passou. Depois então Roma imperial dominou o mundo, derrotando a Grécia, mas Roma também já caiu. E nós agora estamos vivendo aonde? Exatamente aqui, nos dedos da estátua, nos reinos divididos. E a profecia diz então que nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais passará, que virá, repare que ela desce do céu a pedra e vai atingir a estátua exatamente aqui nos pés e destruir a estátua completamente, se estabelecendo no lugar, e esta pedra cresce e se torna como uma grande montanha. O que nos mostra, irmãos, é o quanto nós estamos já perto do fim. Nós estamos vivendo em um tempo em que, embora nós não saibamos exatamente quando, mas nós sabemos que está muito perto de Jesus voltar. Amém? Amém. Observe vocês que pela profecia bíblica, tudo isso já se cumpriu. A maior parte dessa profecia se cumpriu. E o que nós aguardamos agora e anelamos é que o Senhor Jesus Cristo volte para estabelecer o seu reino, um reino de paz. Então ele está nos mostrando que, embora nós estejamos vivendo dias difíceis nesse mundo, este mundo vai passar. As nossas aflições vão passar. Esse império terreno que não pode ter solução humana, não vai surgir na terra nenhum estadista, nenhum governante, nenhum homem que possa resolver os problemas do nosso mundo, somente Deus. E Deus vai fazer com que todos esses reinos passem e vai estabelecer o seu reino para sempre. Este reino nós aguardamos, por este reino nós anelamos, e a Bíblia diz que nós somos cidadãos deste reino, o reino de Deus. Que Deus, então, nos abençoe. Nós vamos agora ouvir uma mensagem musical para louvor e adoração ao nosso Deus, e logo depois nós estaremos encerrando com uma breve oração. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em sua vida, que te guardes ao entrares,
que é teu te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. E que possam com tuas palavras falar-te amor. Mas só peço pra Deus te guardar, pois preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar na sua vida, que te guardes ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. E que possam com tuas palavras falar-te amor. Mas só peço pra Deus te guardar, pois preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver, pra que viva sem medo e sem culpa, pra que encontre a paz no Senhor, pra ter a certeza de ver Jesus voltar. Mas só peço pra Deus te guardar, pois preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver. Nós agradecemos pela música e vamos convidar a todos então a ficar em pé para juntos nos despedirmos com uma breve oração. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento especial em que passamos juntos estudando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela maravilhosa revelação profética que nos dá a certeza de que Tu estás no controle deste mundo. E ao estudá-la, o nosso coração se enche de fé e de alegria, na certeza de que muito em breve o Teu reino será estabelecido e o mal que nos afeta, que nos atinge, passará para todo sempre, para nunca mais se levantar. Obrigado, Senhor Deus, por essa esperança maravilhosa em nossos corações. Ao retornarmos agora aos nossos lares, nos acompanhe, nos dê um restante de noite em Tua bênção, em Tua paz. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. De